Então, Começando. vamos começar a nossa live. O nosso tema é um tema instigante, é a palavra do Cristo. E, assim, a palavra do Cristo, quando eu penso nesse tema, eu penso no Evangelho, né? Porque acho que o Evangelho traduz bem o verbo de Jesus. Está ali as mensagens que ele trouxe para a humanidade, está ali as suas experiências, né, contadas aí pelos evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João, e eu acho que o Evangelho nada mais é do que um, um código, né? Um código que traz exatamente todo um guia para que a humanidade possa crescer espiritualmente. Então, sob esse ponto de vista, a palavra de Jesus pode ser interpretada, então, aí como um grande código moral para a humanidade, de ensinamento moral para a humanidade. E aí, assim, dentro dos evangelhos, eu destaco um segmento que acho que todo cristão precisa estar inteirado, precisa estar atento e deve fazer a leitura, principalmente se não consegue, tem dificuldade é, na leitura dos evangelhos de forma completa, mas pelo menos um segmento, esse segmento é o Sermão do Monte, né, ou o Sermão da Montanha. Eu acho que é uma parte do evangelho que traz os principais ensinamentos de Jesus. Então, temos que dar toda uma atenção para o Sermão do Monte. Ele está em Mateus, lá nos capítulos 5, 6 e 7, e também está em Lucas, no capítulo 6, né, dos versículos 17 ao 49, onde a gente encontra verdadeiros ensinamentos excelsos sobre a conduta humana, como proceder, informações sobre a filosofia, né, do ser humano, como se comportar. Então, a gente tem nesse segmento, que é o Sermão do Monte, verdadeiras pérolas, como as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças não é o Sermão do Monte, muita gente às vezes pode achar que é isso, mas é uma parte, uma fração importante do Sermão do Monte ou do Sermão da Montanha. Então, as bem-aventuranças nos leva a uma série de reflexões, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. Então, são uma série de lições que o Cristo traz para a humanidade, em que eu acho que o cristão não pode perder. Além das bem-aventuranças, a gente tem a oração dominical, o Pai Nosso, que a conexão é uma forma como o Cristo nos ensina a fazer a conexão com o Pai, com Deus, né, soberanamente bom e justo. Então, isso está presente lá no Sermão do Monte. E antes de passar a palavra para o meu amigo Léo, que está só ouvindo a minha introdução, uma parte do Sermão do Monte que eu gosto muito é a que trata dos tesouros, né? Os tesouros no céu. Então, essa é uma parte em que Jesus nos ensina, né? Informando que devemos ajuntar tesouros, né? Que a traça não come, que o ferrugem não corrói e que o ladrão não rouba, que são as virtudes que engrandecem e elevam o espírito, né? Porque aonde estiver
nossos tesouros, aí estará os nossos corações. Então, para que a gente possa refletir, então, sobre as palavras do Mestre Jesus, e eu dou, assim, uma certa... faço uma certa referência e dou uma certa relevância para o Sermão do Monte. Não é à toa que o Gandhi falou que se houvesse desaparecido por algum motivo, né, se fosse perdido todos os ensinamentos espirituais da humanidade, mas se tivesse salvado o Sermão do Monte, a humanidade não estaria com o conhecimento espiritual todo perdido, porque a partir dele se poderia se reconstruir um novo conhecimento espiritual para a humanidade. Gandhi falou isso. Então, a gente tem que entender que o Sermão do Monte, enquanto palavra do Mestre Jesus, é uma questão que deve ser lida, né? Deve ser uma literatura obrigatória para os cristãos. Não é à toa que Kardec faz uma referência direta em 14 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. 14 capítulos, os títulos dos capítulos são exatamente passagens do Sermão do Monte. E os outros 14 capítulos que formam, não são 28 capítulos que formam o Evangelho segundo o Espiritismo, eles fazem uma relação indireta ao Sermão do Monte. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais do que a análise, né, o tempo todo do discurso do Mestre Jesus, da palavra do Mestre Jesus, e do seu verbo. Então, precisamos aproveitar essas referências e buscar, através do estudo, a compreensão do significado das palavras do mestre. Fala aí um pouquinho agora, Léo. Não, você foi perfeito, Davi, fazendo essa abordagem num todo do que seria a palavra do mestre. Vale lembrar que Jesus não escreveu nada, né? Ele não registrou nada. Foi sua vida e seu verbo que se fez ressoar até hoje, né? E esse tema, a palavra do Cristo, a palavra de Jesus, ele é muito válido, principalmente nesses momentos que estamos passando, né? Não só agora, como desde tempos passados, sentimos essa necessidade. Mas, infelizmente, nós, seres humanos ainda, nossos homens encarnados ainda, a grande maioria, só lembramos quando estamos sofrendo, né? Mas Cristo já falou há muito tempo. E vale lembrar que Jesus, quando ele veio nessa missão na Terra, já foi antecedido já, desde Isaías, desde anteriormente, nas antigas escrituras, essa promessa, esse profeta Isaías que já anunciava há muito tempo que iríamos receber esse Emmanuel, esse Deus conosco, né? Então, quando João, no seu capítulo lá no início, ele diz que o verbo se fez carne, ele quis dizer que o amor de Deus, em pessoa, no formato de um homem, se fez presente entre nós. E até hoje, muitos ainda não compreenderam, ou, como muitos de nós, muitos dos cristãos ou outras denominações não incorporaram essa ideia, porque ser cristão não é só um simples vestimenta, não é só uma aparência de vida, é um estilo de vida. É você formatar todo o seu ser, todo o seu ego, você travar aquela batalha constante consigo mesmo. Porque se formos enfrentar o mundo, vamos perder, claro, esquecendo sempre que a batalha interior, essa construção espiritual, é o que vale. Este é o grande motivo por estarmos aqui. E se formos comparar igual uma escola, na escola você aprende com quem tem mais experiência, um professor,
estou falando com um agora, né? Estou falando com um professor agora, acadêmico. Nós, alunos, vamos aprender com ele, uma pessoa que já passou por tudo, por todas as fases na escola, aprendeu, se formou, se especializou. Então, ali a gente vai extrair com alguém mais experiente do que nós para seguir aprendendo conhecimento. E na vida é a mesma coisa. Jesus já passou por todas as etapas, nós espíritas já temos esse conhecimento, que ele já passou por diversas etapas e hoje está aqui, nos auxiliando, cuidando de cada um de nós e mostrando o caminho. E desde muito antes dele ter vindo, há 2000 anos atrás, seus antecessores, seus apóstolos, sempre já vinham avisando. Eu lembro também na Grécia, né, Sócrates, né, o conhecimento que ele trazia, que já era diferente daquele momento atual. Não é à toa que sua filosofia foi tentada, exterminada com a sua morte, né? E sabendo que essa palavra divina de Deus, representada por diversas pessoas, diversos homens, e estrelada com o nosso grande mestre Jesus. E esse tema, quando a gente foi abordado, a gente também trouxemos uma passagem, né, Davi, sobre a Meimei, né, do livro Vozes do Grande Além. É uma passagem linda, se me permite falar. Quando eu li essa mensagem, me emocionei diversas vezes e fui buscar quem seria Meimei, né, essa irmã lá de Minas Gerais, que teve uma passagem linda, histórias maravilhosas dela, e não é à toa que, devido a esse grau dessa construção moral que ela mostrou para muitos de nós, relata esse texto maravilhoso, né? Pois é, Léo. Então, eu acho que o que você falou, né, eu gostaria de voltar um pouquinho na discussão. A gente, o Cristo não veio destruir a lei. Então, a lei mosaica, o conhecimento trazido dos antepassados e a chegada do Cristo antecedeu vários outros profetas que contribuíram para o crescimento espiritual da humanidade. Mas o Cristo foi um divisor de águas, dado o grau moral de um espírito de primeira ordem. No livro dos Espíritos, na questão 100, os espíritos falam para Kardec, né, ajudar a Kardec a categorizar os espíritos basicamente em 3 classes, né? A classe dos espíritos puros, a classe dos espíritos bons e a classe dos espíritos imperfeitos. E o Cristo, ele está na categoria, na primeira categoria, né? na primeira ordem dos espíritos puros, que não necessitam mais da encarnação, ele encarnou enquanto missão. Então, veio para realmente trazer os ensinamentos para que a humanidade pudesse avançar do ponto de vista moral. O problema é que o cristianismo, o Cristo, ele, embora tenha ensinado, ele se julgava judeu, né? Ele era judeu. Ele não criou o cristianismo assim, do ponto de vista institucional, ok? Foram aqueles, após o seu desencarne, que tomaram a frente e se organizaram em torno dos seus ensinamentos para construir o cristianismo primitivo, né? O início do cristianismo muito próximo aos ensinamentos do Mestre Jesus. E a partir de um determinado momento, a gente sabe isso pela história, em que o Império Romano seduziu alguns sacerdotes da Igreja Antiga
E aí começou-se a distorção dos valores cristãos mais natos, né, trazido pelo mestre. Né? Houve um período dessa associação lá com Constantino, por volta do ano 500, e isso repercutiu durante muitos séculos à frente, porque a igreja e seus sacerdotes foram se misturando com o poder político e se corrompendo de certa forma. E é por isso que a gente, a partir do século XVIII, começa a surgirem ideias contrárias à predominância da igreja vigente, então, a buscar reformá-la exatamente para resgatar as bases desse cristianismo primitivo. E o espiritismo, ele, como os amigos espirituais nos reportam, ele é um cristianismo redivivo. Então, não dá para falar de espiritismo sem pensar na palavra de Jesus e seus ensinamentos, né? Então, a gente tem que ter essa forma de ver as coisas para que possamos, então, compreender verdadeiramente o que é o Espiritismo. O Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. Então, todos somos cristãos. E o próprio Cristo falou, né, através de João, no capítulo 14, sobre o Consolador prometido. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo muito interessante. Eu gosto de dar as referências da pesquisa, porque para que as pessoas possam, por conta própria, né, a gente pode ficar falando aqui do Evangelho, da palavra de Jesus, né, anos a fio, né, meses a fio, porque mas é importante que as pessoas tenham as referências e vão, né, por conta própria, acessar esse conhecimento e façam a sua própria interpretação, isso é muito importante. Então, lá no Evangelho de João, traz a questão aí do Consolador prometido, e o Espiritismo, efetivamente, se enquadra nas condições estabelecidas, né? Porque o Cristo fala o que seria esse Consolador prometido, e o Espiritismo, então, ele se enquadra perfeitamente nas condições estabelecidas por Jesus, né? E você vai encontrar dentro da codificação também, no livro A Gênese, né? Uma referência sobre a anunciação do Consolador, lá no capítulo 17, né, a partir do item 35, você vai verificar em que Kardec vai trazer esses argumentos de que realmente o Espiritismo se apresenta como o revelador de uma série de verdades, porque vai trazer respostas às questões que afligem tanto a humanidade como da onde viemos, para onde iremos, né? E essas questões filosóficas que atingem o âmago da humanidade, o Espiritismo vai trazer respostas de forma bastante contundente, a partir de um raciocínio lógico e de um método científico implementado, então, por Kardec. Então, é assim que aconteceu, né? Então, as palavras do Cristo, em um determinado momento, foram bastante distorcidas aí por essa associação com o poder romano e depois permanecido nesse poder. Isso trouxe, digamos assim, consequências negativas para o crescimento espiritual da humanidade.
né? A gente poderia estar melhor, mas, enfim, é um evento histórico. Essa foi a trajetória da humanidade, né? Ainda bem que a gente chegou a um ponto em que nos foi permitido, a partir, certamente, dos anjos enviados por Deus, para que a doutrina surgisse e revelasse importantes verdades que consolidam os ensinamentos do mestre. Porque sem esse véu da doutrina, muitos conhecimentos ficam obscuros, né? E fica até sem esse conhecimento, sem essa chave, né? Como diria já Emmanuel, falava que diz que Jesus é a porta, Kardec é a chave, né? E com essa doutrina, com a revelação da vida após a morte, das consequências, das responsabilidades, o véu se cai e a doutrina nos auxilia e falamos de uma forma mais direta devido à nossa caminhada, né, evolutiva intelectual, já podemos já conhecer. Porque imagina, naquele tempo, Jesus falar de reencarnação, de vida após a morte, perispírito, as pessoas não iam compreender. Não, de jeito nenhum. A ciência já não estava evoluindo ainda, estava no Não. início ainda. Então, foi preciso um véu que era necessário naquele tempo. E hoje, mesmo com todos esses conhecimentos, muitos ainda não entendem ainda, né? Mas temos que respeitar a evolução de cada um, né? Cada um no seu processo, cada um no seu grau de aproveitamento, porque tem pessoas que não têm esse conhecimento, mas são pessoas que aproveitam muito a vida pelo lado, construindo o lado espiritual de forma bem, e pessoas com conhecimento acabam desvirtuando e se perdendo. Então, o Cristo está aí para todos, quem quiser se É, fartar nesse pão o, da vida. o importante é ter esse. A pessoa não necessariamente precisa ser espírita ou evangélica. O que ela precisa é ter uma atitude cristã. Com Muitos certeza. ateus têm uma atitude cristã. É mais É, importante do que o. Muito mais vale é, um ateu coerente do que um espírita hipócrita, né? é, Então, a gente vê, por exemplo, o exemplo do Betinho, que se considerava um ateu, mas ele tinha uma proposta que muitos espíritas, muitos evangélicos, muitos católicos, muitos cristãos não possuem, né? Então ele exercia na prática os ensinamentos de Jesus, embora não acreditasse em Deus e não se dedicasse parte do seu tempo no estudo e na compreensão desses ensinamentos bíblicos e evangélicos, né? Mas agia na prática. Então, eu acho que a ação, muitas das vezes, é mais importante do que às vezes a pessoa está muito envolvida no estudo, na teoria, e não coloca em prática, né? É claro que cada espírito tem tem um estágio diferente, as pessoas são diferentes, porque os espíritos são diferentes, estão em situações diferenciadas. É difícil você fazer a comparação, nem é bom fazer a não, comparação, mas que sirva para a gente de parâmetro, né? é, Sirva para a gente de parâmetro. É melhor um ateu coerente do que realmente um cristão hipócrita, né? O cara só fala de boca para fora e não é, vivencia os ensinamentos. Então, isso e o Cristo combateu a hipocrisia. Estava no discurso do Cristo, estava nas palavras dele. O tempo todo ele falava dos fariseus, né, que só falavam de boca, né, que rezavam de boca, que faziam toda aquela cena, mas que na verdade eram pessoas endurecidas. O Cristo é. combateu muito a hipocrisia.
Pô, né? naquela passagem de Zaqueu, quando ele estava com vontade, queria conhecer Jesus, subiu na árvore, fez um sacrifício, e Jesus percebeu, já reconhecendo o esforço dele, vai até ele, diz que vai na casa dele, e os próprios apóstolos que estavam ao seu lado recriminando: que isso, mestre? Você vai na casa dele? Ele tem posses, ele é poderoso, ele não vale nada, entendeu? Já discriminando a pessoa. E Jesus vai lá na casa dele, e lá ele cita lá que pagaria todas as dívidas que teria com quem estivesse devendo, e ajudar muitas pessoas, e Jesus fala, né? Reconhece a bondade dele. Então, não é só pelo fato, né, dele não estar ali que as pessoas recriminavam ele. Então, se naquela época já era assim, então hoje também existe muito isso, né? Que as pessoas se olham muito pelo lado externo e acaba esquecendo o interior. E a doutrina espírita tem esse papel muito importante, né, Davi, do ser se olhar, se conhecer suas limitações, suas dificuldades, e seguindo essa bússola do mestre, que na questão 625, quando Kardec pergunta qual seria o modelo ideal para nós seguirmos, né? Porque está numa dúvida da sua ação, de o que fazer, pensa em Jesus. O que ele faria nesse momento? Aí vai de cada um, né? Brigar com sua consciência, o correto seria o que ele faria ou o que você ainda é capaz de fazer hoje, né? Então, ele é um modelo e guia da humanidade. Ele é o futuro da humanidade, porque nós não estamos no degrau ainda, mas chegaremos lá, porque a doutrina nos ensina isso, que é um processo, não é uma fórmula mágica, é totalmente meritório, né? Você conquistando com suas lutas, enfrentando suas dificuldades, porque todos nós estamos aqui, estamos passando por diversos momentos, e quando, no caso de hoje, se ressoa um grande alarde mundial, cada um vive sua crise interna, né? Porque o resgate é coletivo e pessoal também, né? Se pensarmos no macro, a humanidade toda está passando por isso. E no micro, cada um no seu impasse, na sua luta, na sua dificuldade. E sem essa bússola, é difícil você seguir. Se você não tiver nada construído espiritualmente, equilíbrio, paz, dificilmente você consegue, né, Davi? Dificilmente você consegue viver, porque o lado material, por mais que você alcance, busque, ele não vai te satisfazer o espírito. Satisfaz a carne, mas o espírito não. E é por isso que vemos muitos se perdendo, buscando essa sensação do poder, e não vão chegar nunca, né? Não moldar o seu desejo. A palavra de Jesus é toda ela É, baseada no crescimento espiritual. É a priorização do espírito em detrimento da carne, com né, certeza. da matéria. E isso está presente o tempo todo no discurso de Jesus. Então, eu fico pensando, fazendo cá com meus botões, né? Pensando cá com meus botões, qual seria a palavra se o Cristo tivesse aqui conosco, né, encarnado? Como é que seria a atitude dele diante da crise mundial? E eu fico com a sensação de que ele estaria numa postura de fraternidade, né, usando todos os recursos possíveis para sempre ajudar as pessoas, porque ele sempre colocou o amor como uma lei maior, né? Amar a É, Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, certamente estaria se colocando à disposição das pessoas, né, para ajudar as pessoas, que assim, a dimensão do amor que a gente entende, né, que o Cristo tinha para com o próximo, e realmente fora desse eixo
dos ensinamentos que o Cristo traz, é muito difícil a pessoa conseguir ser bem-sucedida do ponto de vista espiritual, né? Do ponto de vista espiritual. Porque pode ganhar muito dinheiro, pode ter muito poder, mas às vezes o dinheiro e o poder, se não na maioria das vezes, é uma aprovação muito mais difícil do que a ausência do dinheiro e do poder, porque a gente cai nas ciladas, Uhum. exatamente por essas coisas que você falou anteriormente, que é o desenvolvimento do espírito, é necessário a reforma íntima, que o espiritismo traz essa verdade, né? O desenvolvimento intelectual ele é importante, o desenvolvimento material é importante, mas o desenvolvimento espiritual ele é fundamental, porque o material não se sustenta sem o espiritual. Então, É. às vezes você tem pessoas muito ricas do ponto de vista material, mas desregradas, né? Com a Uhum. moral, aí desencarna de uma hora para outra, ou desencarna em consequência dos seus vícios e vai ao mundo espiritual em um verdadeiro em situação calamitosa, chegam cacarecos. São essas as experiências que a gente que está nas mediúnicas, né? Que está na própria codificação, lá no céu e inferno, Kardec relata casos de irmãos apegados, o caso da rainha de França, por exemplo, né, que teve uma vida fútil, totalmente voltada para o materialismo, para as coisas, para os títulos, e quando chega no mundo espiritual, se defronta com pessoas que a serviam e numa situação de equilíbrio muito maior do que ela. Então, o depoimento da Rainha de França é importante para que a gente sempre reflita sobre isso. É. Então, que o dinheiro e os bens materiais nos sirva para ampliar as nossas possibilidades, para aumentar a possibilidade de auxiliar as pessoas e desenvolver o espírito, né? De fazer curso, de aprender, porque em determinadas situações o dinheiro traz essas vantagens. Então, é, eu acho que é isso que a gente tem que estar refletindo. A gente já está encaminhando já para o final da nossa live, né? Estamos Uhum. aí é, perto dos 40 minutos. Eu vou pedir para você, antes de falar mais um pouquinho, fazer minhas despedidas, para que você fale mais alguma coisa sobre a palavra do Cristo, né? E faça a sua considerações finais. É tão bom falar do Cristo, né, que os A gente minutos nem sente a passam hora rápido passar. demais. Isso. Passa muito rápido, né? Eu vou ficar aqui com a primeira frase dessa, quando Meimei diz no livro Vozes do Além, ela começa, e antes de falar, eles citam aqui no livro que quando ela citou essa mensagem, ela falou com muita emoção, ela estava muito comovida, né? E ela fala: a palavra do Cristo é luz acesa para encontrarmos a sombra terrestre em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Então, vamos ficar com essa palavra aqui, agradecimento, que vamos olhar para dentro de nós, seguir essa bússola perfeita que é nosso Cristo, avaliarmos sua passagem, sua dificuldade, porque ele passou por todas as dificuldades possíveis, mostrando para nós que somos capazes, sim, de suprir nossas limitações, que cada um tenha força e fé para seguirmos adiante. Então, aqui eu me despeço e agradecer, Davi, por esse momento aqui, que é maravilhoso para todos nós. Muito bem. Assim, antes de fazer a minha despedida, eu só gostaria de abordar mais uma questão e fazer a indicação da referência, que é
no caso, o capítulo 17 do livro da Gênesis, Predições do Evangelho, sobretudo os itens 24, 25 e 26. E o título dessa passagem é Minhas palavras não passarão. As palavras do Cristo não passarão, né? Então, eu acho que é uma boa indicação bibliográfica para o pessoal estudar e dar uma lidinha, porque as verdades, elas permanecem ao longo dos tempos, e as palavras e o verbo do Cristo, ela permanecerá, porque elas têm origem divina. Então, o Cristo trouxe para todos nós esse código moral, então que a gente observe no estudo dos evangelhos e dos próprios livros da codificação espírita, o código moral trazido pela palavra do Cristo, porque o homem, como eu falei anteriormente, desvirtuou, distorceu muito das palavras do Cristo, mas aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a verdade divina nas palavras do Cristo permanecerão ao longo dos tempos, né? Passará pelo crivo da ciência, como o Kardec faz referência, né? Que a fé verdadeira, né? Aquela que resiste, né? Que encontra, que defronta com a ciência e sobrevive ao longo dos tempos. E a palavra do Mestre Jesus certamente passará ao longo dos tempos, pois é a própria mensagem de Deus para que a humanidade cresça e avance do ponto de vista espiritual. Então, meus amigos, é isso. Que possamos pensar nos ensinamentos do Mestre Jesus, né, no seu ensinamento maior e excelso, seu mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu não canso de repetir essa frase do Mestre, e que possamos, então, seguir aquilo que o Espírito de verdade deixou para nós lá no Evangelho, que é amar uns aos outros, né? Espíritas, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Precisamos estudar e precisamos aplicar esse amor em nossas vidas, porque aí transformaremos a humanidade, a nossa sociedade, numa sociedade mais fraterna, mais solidária, e certamente, através do nosso crescimento espiritual, toda a sociedade avança também. É isso, Perfeito. pessoal. Mais alguma consideração, Léo? Temos aí meio segundo. É só repetir a frase que você falou, né? Que Jesus resumiu o Antigo Testamento todo nessas frases, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a si mesmo, né? Esse é o nosso futuro, e não existe fórmula mais segura do que esta. É o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, que estamos encerrando aqui a live, vai estar disponível no Facebook, quem puder aí, quiser assistir novamente, possa então fazer o uso, entrar em contato com a gente, porque na próxima terça-feira estamos aqui de novo, nesse mesmo horário, não é isso, Léo? Para falar sobre espiritismo, ok? E discutir temas interessantes. Então é isso. Ficam com Deus e boa semana para todos. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.